Como surgiu a pavimentação? Esse é o tema de hoje aqui no Além da Inércia. E aí pessoal, meu nome é Felipe Cava, bem-vindos ao Além da Inércia. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre como surgiu a pavimentação. Todos nós sabemos do quanto a pavimentação hoje é importante para o nosso dia a dia, para as nossas atividades diárias. Nós moramos em ruas que são pavimentadas, nós precisamos nos deslocar por distâncias maiores, utilizamos rodovias que são pavimentadas. Nós precisamos, às vezes, ir para as distâncias ainda maiores e utilizamos aeroportos que possuem pavimentação. Muitos dos materiais, dos minérios que são utilizados para a fabricação de coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia também são transportados por ferrovias que são pavimentados, Tudo isso envolve a pavimentação. Mas como surgiu a pavimentação? Da onde que veio a ideia de pavimentar estradas, de pavimentar ruas, de pavimentar outros locais? Bom, para falar um pouco sobre pavimentação, nós precisamos voltar um pouco no tempo e também falar sobre as estradas, As estradas, elas surgiram ali com os povos mais antigos, Os egípcios, por exemplo, em 2600 a.C., eles já abriam caminhos para utilizar essas estradas, lógico, para levar materiais até as pirâmides, para a construção das pirâmides, mas o principal objetivo ali que os egípcios e outros povos ali antigos tinham era utilizar as estradas, utilizar esses caminhos como uma forma de culto. Em alguns casos, essas estradas eles já apresentavam ali um tipo de revestimento com pedras britadas, por exemplo, com pedras maiores, para diminuir o atrito com aqueles materiais que eles estavam carregando. Mas como surgiu então a ideia de criar uma estrutura de pavimentação? Bom, os primeiros a criar essa estrutura de pavimentação foram os romanos. Os romanos começaram a enxergar que, para uma sociedade bem desenvolvida, ela precisava de estradas que fossem duradouras. E para que eu tivesse estradas duradouras, eu precisava ali de uma estrutura composta por múltiplas camadas que conseguissem dissipar as tensões e as deformações que eram aplicadas sobre esse pavimento. Então os romanos eles começaram a construir estradas ali compostas por várias camadas e também ali os romanos já enxergavam que a água ela gerava uma certa deterioração das camadas do pavimento. Então os pavimentos romanos eles já apresentavam também drenagem. Os romanos eles foram os responsáveis por muitas das descobertas, pelas informações que nós utilizamos também hoje no nosso dia a dia. Então a primeira estrada que foi pavimentada, ela é chamada de Via Ápia. Esse nome foi dado em homenagem ao idealizador dessa estrada, o político romano Apio Cláudio. Ela foi construída ali em 342 a.C. Essas duas fotos aqui, elas são ali da Ápia Antiga, elas são fotos tiradas por mim, quando eu visitei a cidade de Roma. E essa foto aqui, ela não é da Ápia Antiga, mas ela fica ali no Fórum Romano e ela possui o mesmo tipo de pavimento que é utilizado ali na estrutura da Ápia Antiga. Então, essa estrada ela ligava Roma até Taranto. Aqui nós temos o traçado da Ápia Antiga, de Roma até Taranto, aqui mostrando qual que é a extensão dessa estrada. Aqui pelo Google Maps deu 512 quilômetros, E também algo que nós precisamos comentar é que na Ápia Antiga eles utilizavam também materiais ali que eram da região e por isso alguns materiais eles possuem características importantes para serem destacadas. Essa aqui é a seção transversal dos pavimentos romanos. Abaixo aqui então nós temos o subleito, o solo natural da região. Acima dela era colocado uma camada de pedras britadas, chamada de statumen. Essa camada ela tinha como objetivo uniformizar ali o terreno para que as próximas camadas pudessem ser assentadas. Acima do statumen nós temos a camada de rudus. Essa camada ela é composta por materiais que eram reciclados pelos romanos. Ou seja, naquela época os romanos já pensavam ali numa questão de sustentabilidade e já faziam as camadas com reciclagem.
Acima do Rhodos nós temos então a camada de núcleos. Essa camada em questão ela é uma mistura ali de pedras britadas com um material que era coletado de uma região da Itália chamada de Pozzuoli. Essa região era uma região composta por muitos vulcões e com isso dali surgiu um material, uma cinza vulcânica, que quando misturada com calcário e com água, ele aumentava a rigidez do material, né, da mistura em questão. Então, essa cidade foi que deu o nome de Pozzolana para esse material. Esse é um material que é encontrado hoje junto com o cimento Portland. Então, nós temos essa camada aqui de elevada rigidez e ela era colocada aqui como forma de impermeabilizar também a seção do pavimento. Acima dela eram colocadas essas rochas aqui basálticas, como se fossem o revestimento do pavimento. Esse conjunto aqui, essa estrutura completa, ela apresentava geralmente mais de 1 metro de profundidade, né? Mas qual era o tipo de veículo que trafegava por essas vias romanas, né? As vias romanas elas eram trafegadas por esses veículos puxados por cavalos, uma roda aqui de madeira revestida com aço, né? E aí nós percebemos que, olhando as figuras da Via Ápia e de outras vias com esses pavimentos, eles apresentavam aqui marcas, né, no chão onde eram passadas as rodas aí com madeira. Esses desgastes aqui, eles eram causados justamente por essa passagem dessa fibra aqui, desse material de aço pelas rochas, né? E aí geravam essas irregularidades no pavimento, né? Essas deformações permanentes aqui. Se você não viu nosso vídeo sobre deformação permanente, clica aqui no izinho, onde a gente explica um pouco sobre esse conceito também. É claro que aqui eu estou brincando, né? Não é uma deformação permanente igual a gente viu nos outros vídeos, mas é um tipo de defeito aqui causado por esse atrito entre a rocha basáltica e o material aqui da roda que os romanos utilizavam. Bom, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje aqui falando um pouco sobre a história da pavimentação, né? O início ali da pavimentação. É claro que aconteceram ali outros fatos importantes após os romanos e o surgimento de outras teorias ali que são importantes para a nossa pavimentação que temos hoje, mas o vídeo de hoje aqui é apenas falando sobre a Via Ápia ali, esse conceito sobre os pavimentos romanos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui um comentário também para a gente saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo. Tá bom? Um abraço.